Um livro que fala sobre o certo, o errado, a injustiça, a força da bondade. No vídeo de hoje, um livro bonito, bom para a alma. O nome do livro, A Força da Bondade. Esse livro aqui foi psicografado por André Luiz Ruiz. O que quer dizer isso? André Luiz Ruiz escreveu, mas na verdade o que ele escreveu não eram ideias dele, é um espírito que foi ditando para ele a história e ele foi escrevendo, né? Então imagina assim, você vai ouvindo uma história, você não sabe como vai terminar, mas você fica curioso, você vai escrevendo a história e ela vai sendo ditada na sua mente. O nome que você dá a isso é psicografia. Então foi um livro psicografado, por isso é um livro espírita. Mas pessoal, olha, leia, se você acha meio esquisito o espiritismo, não tem problema, leia como ficção. O livro é bom, a história é boa, é interessante. Este livro é o segundo volume de uma trilogia. Então, o primeiro volume eu já falei, O Amor Jamais Te Esquece. Esse é o primeiro volume. E a história prossegue na força da bondade. Então, o que vai acontecer é que o livro vai falar sobre alguns personagens do início do cristianismo. Vai falar de Pilatos, vai falar de Públio Lentulus, que é um senador romano, vai falar da esposa dele, Lívia, vai falar da amante que ele tem, Fúvia, vai envolver um monte de gente, seguidores do Cristo. O Cristo aparece de relance assim, antes de ser crucificado. Então a história ela vai prosseguindo, mostrando o que aconteceu na vida de cada um desses personagens. O bonito da história é o seguinte, às vezes a gente não entende a razão dos nossos sofrimentos. Então, o que o livro vai mostrar, o que a história vai mostrar, é que tudo tem um sentido. Até o sofrimento ensina. E às vezes a gente precisa sofrer para aprender. É pelo menos o que está contado aqui. Às vezes aquele incômodo te força a se superar, te força a se modificar. E na história você vai ver uma outra encarnação dos mesmos personagens. Então eles morrem, vão para o plano espiritual e depois nascem de novo, em outras condições, vivendo dramas que eles tinham iniciado anteriormente, no primeiro volume. E esses dramas e as dificuldades que eles vão ter é para que eles possam crescer, para que eles possam se superar, para que eles possam aprender. Para quem não leu o volume 1 e tiver interessado apenas nesse daqui, tudo bem, porque o livro começa a fazer uma espécie de recuperação dos acontecimentos anteriores, para você poder entender a história que vem pela frente. E aí, pessoal, aí a história continua e ela vai sendo narrada, contada em dois planos. O nosso plano, que é o plano das pessoas que estão vivendo essa vida, que a gente chama de plano material, e o plano espiritual. E aí nós vamos vendo que no dia a dia existe assim uma inter-relação entre os dois planos bastante intensa. Vão surgindo provas, às vezes a gente tem o que o pessoal chama lá os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores querendo ajudar e a gente não sabendo ouvir, não conseguindo ouvir e indo por um caminho que vai terminar mal. O livro vai mostrar que toda ação que você faz traz uma reação. Toda ação tem uma consequência, boa ou má. A gente colhe o que a gente planta. É isso que a história vai mostrar. E que existe um caminho certo a ser seguido. Eu confesso que ao ler o livro, me fez bem. Eu estou pensando agora no final do ano, né? Vai chegar logo mais o final do ano e tal. Estou pensando em reler, aproveitar as férias para dar uma relida, para poder dar uma... A gente às vezes precisa ficar revoltado com um monte de coisa errada que vê e é importante perceber que tudo tem um sentido. Às vezes não precisaria ser assim, mas enfim, se nós somos desse jeito, paciência. O negócio é encarar, viver a nossa história. Ao final de tudo, a gente percebe que a justiça de Deus é fantástica. E é isso que o livro quer mostrar. A força da bondade. Belo livro. O perdão pode interromper o ciclo de violência e transformar o agressor para o bem e para sempre. Os leões podem ser numerosos, muito grandes e rugirem muito alto para te amedrontar.
No entanto, você também, como os cristãos na arena, pode cantar para os leões.